Maravilha, bem-vindos então, nossa quinta reunião do módulo social. E é um clima já que a gente está chegando no final, né? Então já vai dando assim uma sensação de que está acabando, mas ao mesmo tempo a gente tem um último módulo inteiro de conteúdos, com um tema que difere bastante dos outros. E vai ser interessante como que a gente faz esse link do que foi estudado até agora com esse tema, né, que é o biorregionalismo, que é a perspectiva local e global simultâneas, né, um pouco da visão glocal, como nós usamos no Gaia. Mas antes de começar, antes da gente cair dentro do conteúdo do módulo 5, eu queria fazer aquela abertura, ouvindo de vocês, se tem alguma dúvida, alguma questão, tanto sobre o conteúdo ou dinâmicas em relação ao programa até aqui, não precisa ser só o módulo 4, mas especialmente o 4, que a gente acabou de passar, arte e criatividade, e aí a gente entra no novo tema, ok? Então vou deixar aqui um minutinho, quem quiser, abre o mic e fala ou escreve no chat, senão a gente vai avançando. Manu, eu tenho uma dúvida. Depois que terminar esse módulo, né, esse material vai ficar... Eu sei que a gente consegue fazer o download e tudo, mas esse material, principalmente do fórum, esse material vai ficar aberto para a gente com o nosso login ou não? Como fica isso depois? Ricardo, sim, a sala ela segue aberta para vocês continuarem tendo acesso. A gente só não consegue muito garantir por quanto tempo, porque nos últimos 2 anos, eu acho, ou 3, né? Desde 2016, então esse agora já é o terceiro meio que para quarto. A gente vem fazendo atualizações e melhorias, né? Upgrades na plataforma e tudo mais, e a plataforma já mudou de endereço 2 vezes. Quando acontece isso, nem sempre dá para manter o acesso, porque a gente desfaz mesmo a hospedagem daquela forma, tá? Mas, a princípio, eu diria que por uns 6 meses, quem sabe até por 1 ano, ela deve estar no ar para vocês entrarem e acessarem. O material didático que tem em PDF, né, tem o e-book, que não é exatamente o e-book, mas que tem o online, né? E tem o PDF. O PDF a gente recomenda que vocês baixem, e tem um arquivo que congrega as atividades, que é o guia de atividades, que dá para colocar ele para download também. As conversas no fórum, não. Tá? Essas a gente não tem elas salvas, digamos assim. Então, fica a critério de cada um dar uma corrida de novo, revisar e salvar aquilo que tiver valor para si. Tá bom? Legal. Tá Ficou ótimo, claro? obrigado. Obrigadão. Nada. Maravilha. Bem-vinda, Francisca. A gente está aqui só revisando. Boa noite, pessoal. Oi. Boa. Está nos ouvindo bem? Tô. Ótimo. Então, a gente está só vendo se tem dúvidas ou algum comentário sobre o conteúdo, o curso até aqui no 4, e aí a gente passa para o 5. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, não sei se já foi feita, mas eu não consegui entregar ainda a atividade do módulo 13. Eu posso entregar atrasado? Sim, todas as atividades são sempre aceitas até o final do curso. Tá? Eventualmente, eu já vou aqui contar a verdade, dá para combinar uns diazinhos a mais até, tá bom? Não é o ideal é que a gente use o último dia como encerramento, porque também tem coisas que eu preciso fazer enquanto tutor, que demandam uma revisada na sala, e que se continua entrando coisas, demandam um retrabalho para mim. Mas é possível a gente esticar mais uns 2, 3 dias, se for preciso, tá? Fora isso, a única questão é que atividades postadas após a data passam do meu cronograma também.
eu já estou atrasado com ele, até comentei isso na última call com quem estava aqui. Tá? Então, eu ainda não fiz também o feedback do 2 e do 3, e que pretendo finalizar junto com o curso. Tá? Mas como critério de certificação, vamos chamar assim, de conclusão oficial, você pode não fazer as atividades ao longo e no último dia entregar todas elas, tá ok. Eu tenho uma pergunta que é bem parecida com a do Ricardo, em relação aos materiais, só que mais voltado para o PDF mesmo, que a gente, cada módulo vai recebendo um PDF separado, né? Aí, no final, a gente vai ter esse PDF todo completo, ou a gente fica só com esses separados do livro? Sim, a gente pode disponibilizar um arquivo único, que são 5 módulos com um índice único, tá? Joia, era essa a minha dúvida. Obrigada. Ok. Mais alguém, pessoal? Se chegou alguém eu não vi, deixa eu conferir, não. Ok. Então, acho que a gente pode avançar, dar mais um passo e entrar um pouco no tema do conteúdo do módulo 5. Como ele começa amanhã, ele ainda não está online, e alguns de vocês, talvez, olhando outro material, não tenha atentado, talvez, para o título. Tá? Mas ele vem falar, o módulo 5, de uma perspectiva local, biorregional e global. Então, a gente está aqui olhando as duas pontas que são comumente trabalhadas, né, o local e o global. Esse discurso é muito comum hoje em dia na questão da sustentabilidade, né, na questão das interconexões enquanto civilização planetária e tudo mais, de sermos agentes num nível de contato local, onde você interage no seu cotidiano e, ao mesmo tempo, cuidarmos de um todo coletivo, de um corpo maior, né, de uma biosfera que pode ser trabalhada, cuidada nas nossas microações. Ok, esses são os extremos. Mas existe todo um preenchimento de um gradiente entre essas pontas, que aqui também não está nomeado, mas que está simbolizado pela palavra biorregional. Então, biorregionalismo é um conceito específico. No material vão estar referências, autores, quem que começou a falar disso, por que isso é importante. Tudo que vocês vão ler, eu não preciso agora aqui na reunião citar. Mas o que nos interessa para seguir adiante juntos? É uma compreensão de um design associado à escala. Esse termo, ele é muito comum dentro do Gaia Education e em vários outros grupos, autores que trabalham a cultura de regeneração, que trabalham a cultura de sustentabilidade. Mas o design associado à escala, ele tem uma perspectiva biorregional muito no sentido ecológico, vamos dizer assim. Ele vem de autores que começam a questionar que a nossa organização social deveria se dar por interesses comuns, não apenas no campo ideológico, social, político, mas também no campo espacial, ambiental ou ecológico, vamos dizer assim. Compreendendo que os limites criados por cidades, por nações, são limites políticos. Né? São linhas feitas em escritório, muitas vezes, que consideram questões políticas de guerra, questões políticas econômicas, tanto que aquele mapa que a gente estuda, né, aquele mapa na escola que mostra ali os países, tem esse viés, né, geopolítico. Só que a vida não se organiza assim. A vida não se organiza com quadradinhos em linha reta e você pega o canto da esquerda e eu fico com o mar da direita. A vida cria microambientes que partilham de uma identidade regional. E é isso que o biorregionalismo vem trazer.
E quando você está pensando em termos de sustentabilidade ambiental, inclusive, pensando no uso dos recursos, no consumo deles, na disposição, claramente você faria associações com os seus vizinhos que partilham de um mesmo clima, de uma mesma tipo de vegetação, do mesmo tipo de plantas que nasce ou não nasce, você desenharia junto. E por um tempo, quando eu comecei esses estudos, né, eu confesso sempre isso para as novas turmas de gaianos, que para mim foi muito esquisito olhar o tema biorregional no social, até pelo meu histórico de trabalho com a permacultura, né, de estar anos envolvido com isso e trabalhando e fazendo, a minha empresa, né, trabalha com isso, então consultorias nessa área também. Eu dizia, nossa, o que o biorregionalismo está fazendo na dimensão social? Porque isso é uma estratégia de olhar, a gente, permaculturalmente falando, a gente olha muito para bacias hidrográficas. Faz muito mais sentido você desenhar cidades que partilham de uma mesma bacia hidrográfica, porque elas partilham de um recurso que é substancial e que é comum. Então, essa metáfora até de que a água é um pouco das emoções, das conexões que nós estabelecemos, ela acontece também para a nossa sobrevivência. Mas, indo mais a fundo nesses estudos, ficou claríssimo para mim a importância da gente olhar para essa, usando o título, né? Perspectiva local, biorregional e global, em aspectos sociais, de como que nós interagimos enquanto humanos. Porque se você olhar para o Scale Linking Design, né, para o design associado à escala, nas nossas relações humanas, eu começo no micro do micro, que sou eu comigo mesmo, então é um humano só. E o que eu posso trabalhar internamente em mim, mas assim que eu chamar alguém para uma conversa, assim que eu iniciar o que no material a gente estuda e nomeia como um diálogo, né, nesse momento em que há logos, duas verdades, vamos dizer assim, né? Nesse momento em que a gente parte para o A2, eu já criei uma primeira comunidade e aumentei a minha escala. E quando eu juntar um grupo de amigos, A2 muitas vezes não são relações de trabalho. São também, né? Mas a gente tem muitas relações A2 da nossa vida pessoal. Mas assim que eu juntar 4, 5, que eu já vou no aspecto social, pessoal, para uma família, ou no aspecto social, organizacional, profissional, para um pequeno grupo, um time, uma equipe de trabalho, já entram novas questões. Eu aumentei de novo a escala, e agora eu tenho processos de decisão juntos, em 5 pessoas, processos de governança, questões de liderança começam a aparecer. Às vezes 5 não é um número que mostra isso tão claramente, mas 8, 12 já começa a ficar muito mais claro. Quando a gente integra grupos de 8, 12 pessoas, de 20 pessoas, de 50 pessoas já começam novas questões a aparecer, modelos de tomada de decisão que demandam ouvir muito cada um, para 50 a 100 pessoas é inviável. Você precisa de outras estratégias para tomar uma decisão numa assembleia com 500 pessoas. Já é outra escala. Uma assembleia talvez de 5.000 pessoas num estádio é possível? É possível. A gente tem ferramenta para isso, online ou não. Mas já muda a prática, os instrumentos, já muda como aplicar esses temas todos do social. E por aí vai, né? De 5.000, que já é uma assembleia, mas é uma pequena cidade, a cidade onde está a Terra Una tem 5.500 habitantes. Daria para lotar um pequeno estádio e todo mundo está ali no mesmo lugar junto. Mas, em geral, as nossas cidades têm 5 milhões. Algumas 500 mil, ainda num limite um pouco mais, não sei, palpável de se relacionar, e algumas já para 5 milhões, 50 milhões, ainda não. Mas 50 milhões a gente está claramente lidando com a escala nação. Então, que estratégias eu tenho enquanto nação para, de novo, voltar para os temas do social, voltar para como que a gente se comunica, não é a 2, não é a 5, é a 5 milhões. Como é que aparecem questões de poder, de hierarquias estruturais que se formam
Não na sua empresa de 15, mas na sua empresa de 15 mil, na sua cidade de 1.500.000. Como é que a gente acredita que se dá uma governança saudável nessas escalas maiores? Como é que a gente compreende que é liderar, que não é a liderança política, que é a que a gente coloca como a única viável em escalas governamentais? Para tudo tem estratégias diferentes, mas a gente precisa associar a estratégia, a solução, o design à escala que você está trabalhando. Por isso esse nome, tá? Scale Linking Design, que a gente usa em inglês, ou design associado à escala, numa tradução que não é tão fluida, mas é o que a gente quer dizer. Então, o Gaia Education, ele tem esse histórico de ter vindo do mundo das ecovilas, né? Quem conhece um pouco da história do Gaia sabe que antes de ser Gaia Education, já era um coletivo de educadores de ecovilas, né? O GIS, que eles se chamam assim até hoje, né? Que é o plural de gansos, muito pela metáfora do bando de gansos, né? Que a gente já conhece, mas também pelo nome de Global Eco-Village Educators for a Sustainable Earth, né? Então, educadores globais de ecovilas para uma terra sustentável. É curioso porque nesse nome já estão os dois extremos do local e do global. Já está o local, né? Como é que a gente cria ecovilas pensando num planeta? Como é que a gente reduz um pouco a escala humana? Porque cidades nem sempre têm afinidades, nem sempre partilham bacias, e como é que a gente cria assentamentos? Como a ecovila pode chegar assim ao tamanho de uma cidade? Você tem Damarhura ocupando cidade, você tem Auroville ocupando escala de cidade, são 5.000 pessoas mais ou menos. Como eu falei, o tamanho da minha cidade aqui. Então, como que a gente consegue estratégias que cuidam dos nossos micro, entre aspas, círculos, seja de 50 amigos ou de 5.000, que desenham soluções factíveis para a gente reocupar. A Education usava muito esse termo no passado, né? Redesenhar a nossa ocupação em Gaia, no planeta. Como que a gente redesenha a ocupação humana? E isso não vai acontecer se a gente não olhar para soluções personalizadas que atuam em contextos biorregionais diferentes, não só pelo tamanho, mas por algo que é fundamental de contextualizar, que é a cultura. Você não consegue facilmente integrar duas culturas se elas não partilham de visões similares. E aí não adianta ser vizinho de cerca. Isso funciona nas nossas casas, na escala minha casa com a casa do lado, o 301 com o 202, nessa escala a gente consegue, de alguma forma, manejar uma diversidade. E é comum que as pessoas se agrupem em condomínios sem a menor relação ideológica, né? Agora, como num contexto um pouco maior, eu me inseri na minha sociedade que culturalmente seja tão diferente de mim próprio, da minha família, da minha ecovila, né? Ou talvez do meu país, como é que um país dialoga com outro, se as culturas são tão diferentes? Então, nisso a gente usa também o termo de respeitar a singularidade biocultural do local. Então, a gente precisa desenhar, né, nas palavras de Daniel Wall, que é o autor do material didático, a gente precisa desenhar soluções elegantes, adaptadas à singularidade biocultural do local onde elas estão inseridas. Faz todo sentido. E, para isso, não dá para pegar algo que a gente olhou de liderança para 5, para 50, e transpor igualmente para 5.000, para 50.000. Então, isso aqui eu acho que foi uma introdução já à minha fala, né, nesse encontro, para contextualizar, mas para agora eu queria uma rodada para a gente se ouvir. E eu vou fazer uma sugestão de, tendo compreendido um pouco, né, em que local, né, desculpa o trocadilho, mas que local que o biorregional ocupa dentro do conteúdo social, que é olhar para a nossa atuação em diferentes níveis, escalas, como que está a minha atuação hoje?
Então, eu vou sugerir uma rodada que a gente já busque identificar e contar para a turma num gradiente, se a gente na sala levantasse, né, naquela dinâmica de levanta aqui agora e se coloca bem para esse lado, se você está trabalhando numa escala internacional, né, se você se envolve com órgãos internacionais, está trabalhando com o ONU, está servindo ao governo de uma federação, então você está no extremo da escala, né, global. Ou se você está mais atuando num dia a dia pessoal, no contato com pessoas, fazendo talvez consultorias que são individuais, né, talvez vivendo um empreendimento com amigos numa escala de 4 pessoas, então você está do outro lado da sala. Se posiciona para a gente se ver aonde que tem sido a sua ação mais frequente, entende? Claro que nós atuamos em todas, de alguma forma. Mas hoje, o meu trabalho pode estar mais associado, vamos supor, se eu desse um exemplo, se eu fosse falar de um trabalho que eu faço, que é a coordenação acadêmica do Gaia Education, online, eu estou falando numa escala de 100 pessoas, 50 pessoas, simultaneamente, né? Eu estou com, às vezes, 2 turmas, 3 turmas, nossas turmas online têm mais ou menos isso, então eu tenho que desenhar soluções que atendam de dezena para centena, no máximo. E o que é? O que é esse meu envolvimento? Né? Como aqui nesse exemplo eu já contei um exemplo. Nesse exemplo, um exemplo foi ótimo, né? Mas nessa fala eu já contei um exemplo de onde é que eu tenho, por exemplo, me envolvido no Gaia Education. Então, vamos rodar, pode ser? E aí você pode refletir em cima disso. Nessa escala que você está, que visões que lhe vêm, que soluções que lhe vêm, o que lhe empolga, o que lhe motiva a atuar mais, tá bom? Então, é uma sugestão, mas fique à vontade para trazer a sua voz naquilo que estiver ecoando mais verdadeiro dentro de você agora. Vou deixar livre, vou só fechar o microfone, quem quiser abre, a gente fica se olhando aqui para ver o próximo que abriu e passar a voz, ok? Pode ir. Eu vou começar falando, então. A minha escala que eu me vejo hoje assim atuando e tendo mais impacto em uma escala bem local assim, e eu não posso nem falar que tem um empreendimento ainda, né? Eu não trabalho com isso. Claro que tem o impacto que toda pessoa gera no seu entorno, mas o que eu me vejo assim mais onde que eu mais possa gerar impacto, e para mim é na questão justamente de sustentabilidade, de ter hábitos que envolvem, que fazem a gente repensar nas nossas relações com o planeta, com o ambiente que a gente vive, principalmente na minha família e no meu grupo de amigos, assim, ainda nem existe um empreendimento, apesar de que eu gosto muito disso e um dia eu quero trabalhar com isso. É isso. Posso falar? Olá, tudo bem? A minha escala hoje, eu trabalho, falar um pouco assim do que eu consigo fazer em termos de poder disseminar um pouco os projetos sustentáveis, né? Eu trabalho com os copos reutilizáveis, então a minha escala depende muito do público, né? Depende muito do evento que eu estou fazendo. Pode ser aquele evento bem pequenininho, dentro de uma escola, como pode ser um mega evento lá para 10 mil pessoas, que a gente faz todo o trabalho de conscientização dentro do evento para não usar descartável. Esse é o nosso projeto, substituir o descartável pelo reutilizável. Então, já fiz eventos de 5, 6 mil, 10 mil pessoas que nós iríamos gastar aí, será consumido em média 100 mil copos descartáveis. Então, só com o uso do reutilizável, a gente conseguiu fazer um impacto muito grande no evento, então foi muito legal. Então, eu trabalho mais atuando nisso hoje, então, claro que o curso está me trazendo bastante coisa teórica também, que eu possa unir toda a minha experiência pequena ainda, né, de conseguir fazer disseminar, né, falar um pouco da sustentabilidade para o grupo, aliado ao que eu faço hoje, né? Então, mais ou menos isso. Então, depende muito
da minha escala. Pode ser uma escala bem grande, tá? Com uma equipe bem grande também, ou pode ser um grupo bem pequeno para 100, 200 pessoas, uma equipe reduzida. Então, como eu citei já no fórum, eu procuro trabalhar com a minha equipe uma liderança bem compartilhada. Então, não existe eu, Ricardo, sou o dono da empresa, eu que faço, então é muito legal. Então, eu quis trazer um pouco isso para a equipe que eu trabalho. Então, todo mundo tem a responsabilidade, todo mundo assume diversos papéis durante o evento, depende da estrutura do evento que é formado. Então, isso é bem legal, isso dá oportunidade para todo mundo, para você conseguir fazer uma relação ganha-ganha para todos, né, se sentir bem. Então, é mais ou menos isso. Obrigado, gente. Posso falar agora? Está me escutando bem? Então, assim, bem parecido com o caso do Ricardo, a minha atuação, eu também vejo que ela tem, assim, tem um pouco do local, porque eu tenho algumas frentes de trabalho, tanto com o blog, né, como eu dizia, que ele alcança mais pessoas, tem mais visibilidade. Então, como é um site, a gente não tem como determinar assim, um local, ele pode ser visto em qualquer parte do mundo. E eu escrevo para algumas colunas de jornais fora do Brasil. Então, normalmente as matérias que eu faço, que são sempre para disseminar, né, um estilo de vida mais consciente, mais sustentável, um consumo mais responsável. Então, a minha atuação, ela gira em torno desse foco, né, de passar sustentabilidade, disseminar e inspirar as pessoas a aderirem a um estilo de vida mais sustentável e, assim, poder contribuir, colaborar com o desenvolvimento realmente sustentável do nosso planeta, sem comprometer as futuras gerações. Então, eu tenho esse trabalho com o blog que eu acredito que é um trabalho que eu não posso dizer global, porque por ser um site, ele tem acesso de vários países, inclusive tem acesso realmente de vários países. E também eu tenho um trabalho local. Eu atuo também, eu sou advogada e eu faço parte de comissões na OAB aqui no meu estado. Então, faço parte da comissão do direito da moda, em que a minha parte específica é mais falar sobre a moda sustentável, então pego mais esse gancho, porque eu tenho especialização em direito ambiental, e também faço parte da comissão de direito ambiental. Então, são trabalhos mais locais, né? E também tem um grupo que está trabalhando em conjunto por essas causas. E também eu tenho um trabalho com design pessoal, que já é mais, o foco já é mais entre o indivíduo em si, né? Que eu trabalho, não só com a consultoria, mas também com palestra. Então, quando tem a palestra, aí já alcança um público a mais. Então, assim, o meu trabalho, eu vou tentando, né, fazer da melhor forma possível para disseminar esse estilo de vida consciente, passar informação para que as pessoas, como a Silvia falou, né, tenham também, possam, ela faz isso no grupo de amigos dela, então tem que fazer isso no trabalho das palestras, enfim. Então, acredito que ele pode ser local e biorregional ou global, não sei. É o que eu imagino aqui, pela explicação do Manu, eu fui vendo dessa forma. É isso, obrigada. Eu vou compartilhar então agora. Estou pensando ainda a respeito, mas assim, eu atuo como designer estratégica em projetos de inovação. Então, eu entendo que o design atua sempre para nos tirar de uma condição atual para uma condição preferível. E uma condição preferível sempre vai levar em conta questões sustentáveis, assim, não tem como não. Assim, tem alguns projetos que eu me envolvo que são específicos que
sei lá, que vão lidar com recursos naturais e tal, outros não, mas sempre vai levar em conta esses aspectos. E daí, assim, eu acho que hoje eu penso, assim, eu trabalho com empresas, com corporações, que eu discordo muito delas, assim, tipo, da atitude delas perante essa ação de sustentabilidade, mas eu vejo o meu trabalho como uma possível drive de mudança, e que essas empresas, sim, têm um impacto muito grande. Então, que se dentro delas eu conseguir causar uma mudança, trazer uma solução que seja mais sustentável, o potencial de escala delas é muito maior do que a empresa que eu estou hoje, que tem 40 pessoas. Mas quando um cliente nosso tem 50 mil funcionários, o poder de escala dele é muito maior. Então, eu acho que é isso. Então, bom, com certeza num campo bem mais local, né? Assim, eu trabalho com fotografia, já fiz algumas exposições que ficaram bastante tempo, assim, não dá para saber quantas pessoas exatamente viram, mas a mesma exposição por bastante tempo atinge muita gente, tem o feedback de pessoas que você vê que chegou longe, assim, né? Mas não consigo te falar o número. O que está rolando, que está sendo muito bacana, é uma fundação em São Paulo, que chama Fundação Julita, que eu estou dando aulas de multimídia, né? Tipo, a relação com a imagem, fotografia, vídeo, tipo, documentário, storytelling, enfim, várias coisas que a gente está abordando. E aí eles trabalham com jovens e com, quer dizer, criança, jovem, minha idade é gigante, assim, uma organização muito linda, mas eu estou trabalhando com os jovens e com a galera de meia idade, assim, então são 3 turmas de 50 cada turma. E está sendo muito incrível, assim, uma experiência muito linda e é, né, bastante gente em cada turma, mas tá rolando, assim, tá sendo bem legal. E eu gostei muito, Manu, de falar, assim, de redesenhar a ocupação no planeta, né? Me fez pensar na internet, assim, né? Tipo, a gente grava aqui, você tá compartilhando, bom, já, tipo, o poder, né, do compartilhar dentro desse redesenhar a ocupação é muito grande, né? Então, sei lá, tipo, penso assim, que eu ajudo a editar um vídeo de palestra do meu irmão, por exemplo, né, que é um professor de filosofia budista. Ele tem, sei lá, 3.000, 5.000 views, né? Então, assim, o pouquinho que eu faço, que é ajudar a editar, né, enfim, fazer a edição, doar o meu tempo, né? Cada um está doando o seu tempo e o poder, né, do trabalho de cada um depois em partilhar, a gente não pode deixar de considerar também, né? Enfim, acho que é muito, muito incrível isso, porque tudo que é partilhado tem o dedo de mais de uma pessoa, né? Não é assim uma pessoa que fez, né? Então, enfim, me fez refletir isso. Maravilha. Então, legal ouvir de vocês. Eu acho que não tem uma atuação mais importante que a outra, né? Isso é legal destacar, assim, são só diferentes esferas e muitas vezes a quantidade não tem relação com a intensidade, vamos dizer assim. Então, como é que é impactar 5 pessoas a ponto de transformar a vida delas, né? E ser aquela pessoa que apoia um outro ser humano para a realização do sonho, da vida. Isso você pode olhar para a primeira escala, né? Do seu companheiro, da sua companheira, da sua filha, como que a gente impacta o outro no diálogo mesmo, né? No A2. E muitas vezes é com uma intensidade
que os nossos trabalhos de alcance de 5 mil, de 5 milhões não fazem, né? Então, só para a gente não qualificar uma coisa como melhor do que a outra, mas realmente se posicionar. É muito essa visão da posição adequada, né? De você estar no local usando a linguagem do local, estar na escala usando a ferramenta para a escala. Né? Porque se você olhar para o conteúdo do Gaia social, módulo a módulo, a gente vem falando começou no 1, construir comunidade, e para isso abraçar a diversidade, né? Passou no 2 para, agora que a gente é uma comunidade, é um grupo, como é que a gente se comunica? Como é que a gente decide as coisas juntos? Como é que a gente facilita a facilitação da nossa interação? E aí passou para o 3 para, mas quando tem uma dinâmica de grupo, como é que o indivíduo se coloca nos processos de liderança? Como é que a gente mobiliza e movimenta grupos? Como é que a gente se empodera? Passou, então, para olhar para isso com um viés da nossa criatividade, né, da vida como obra de arte, e agora está nos lembrando que, e pega tudo isso e joga nas diferentes reverberações. Só que uma coisa que está muito nessa metáfora, para mim, pelo menos, fica muito nessa metáfora de quando a gente sai para aquela primeira escala, né, de um grupinho, de uma célula, vamos dizer assim, e começa a abrir essa célula para chegar numa mega célula voadora que flutua no universo, porque é isso que somos, né? Somos quase que um ser unicelular boiando num líquido plasmático amniótico, né? Somos uma célula viva flutuando no universo. Mas a vida no nosso planeta, quando os biólogos contam que começou assim, com uma célula de núcleo, né? No início até sem núcleo, né? Mas quando as células se invadem, enfim, não precisamos entrar na biologia agora, mas é muito comum essa metáfora de como a ecovila é uma célula de mudança. Né? De que você, na verdade, como um agente de transição, você é uma célula. Um pouco, na metáfora de Gaia, né? Um pouco o glóbulo branco do sistema. Né? Sabe a função dos glóbulos brancos, né? Que é ir lá como um sistema de cura, de regeneração, está lá navegando por todo o organismo que ele habita, né? Então, os glóbulos brancos navegando o meu corpo aqui, somos nós navegamos o corpo de Gaia, né? Então, como que essas células de mudança passam para outra escala, tem uma metáfora implícita, que é o furar a bolha, que a gente usa muito hoje em dia. Porque parece que enquanto a gente está no nosso grupinho, que fala a mesma língua, que tem a mesma visão ideológica, visão de mundo, né? A gente está na bolha. Só que as transformações, as transições, na verdade, a regeneração que a gente precisa implementar rapidamente em escala planetária, só vai aceitar como bolha, literalmente, a biosfera. Essa bolha é ok. Nesse momento, a gente não precisa furar ela. Mas talvez já, né? Sei lá se nós somos a última escala, né? Será que o planeta é a última? Não sei. Talvez não, né? Talvez a gente se reconheça como terráqueos num futuro. Mas nesse momento, como que você está usando o conteúdo social que vai te linkar a transformações numa escala planetária é uma forma de usar a conexão das pessoas para estabelecer uma sustentabilidade global de todos os seres. Vou voltar e vou repetir por outro caminho isso. O Gaia Education está trazendo sustentabilidade em 4 dimensões, mas como nomeação, porque a gente está falando de uma sustentabilidade sistêmica em todas as dimensões, eu posso escolher 4, 8. No início eram 8, sabia? O Gaia Education trabalhava com 8 níveis de sustentabilidade. Mas para pegar a linguagem mais mainstream, que usa o tripé, né, o triple bottom lá, e colocar social, econômico e ecológico, mas ele diz, tá, mas não é só isso. A gente tem uma questão intrínseca, valores, visões, cultural, que precisa ser incluída. E eu poderia decupar
uma delas em duas, né? Educação, por exemplo. Educação está no social, está no visão de mundo, não sei, está em ambos. E saúde, também pode estar numa, está no... Não é esse o ponto, né? Mas, de uma forma ou de outra, a gente está falando de um conteúdo que quer furar bolhas e que quer falar de uma civilização planetária, e por isso a gente vai começar os programas Gaia Education pela dimensão social, porque ela nos conecta enquanto comunidade. E olha que curioso, o título 1 de tudo, né? Não só do social, mas módulo 1 do social, criar comunidades em diversidade. Então, ali já estava a dica para o que é o final de tudo. A gente está trabalhando nas duas pontas. Eu acho que por isso que o programa abre e fecha com essas sugestões de reflexão, né? E o Gaia Education, que começou com células bem biorregionais, que eram as ecovilas, hoje está atuando fortemente junto à Unesco, junto à ONU. Né? Por exemplo, no nosso trabalho com os ODS, na criação dos cartões, né? Em como que a gente está acelerando a mudança, treinando multiplicadores. Eu não sei se todos... Desculpa. Eu não sei se todos vocês deram uma lida, já conhecem um pouco do material do Gaia Education, mas um produto nosso que é usado no TOT, no Training of Trainers, que até depois me lembra de falar, vai ter no Rio agora, daqui a 2 semanas, são os cartões ODS que o Gaia Education desenvolveu e que, quando foram apresentados para a Unesco como ferramenta para trabalhar os ODS, a Unesco mesmo deu feedback de, nossa, isso aqui é praticamente a melhor contribuição que a gente recebeu de instrumento para olhar para as ODS numa visão sistêmica. Então, olha que curioso, né? O Gaia sair da ponte mais micro, que são as primeiras células humanas, não familiares, mas familiares comunitárias de ecovilas, e hoje está lá com status consultivo, uma das únicas 70 instituições chamadas pela Unesco para contribuir nesse processo. Então, na escala mais global, que ultrapassa o internacional. Quando a gente fala de internacional, a gente pode estar falando, por exemplo, sei lá, do Mercosul, é internacional, mas ainda é com uma realidade biocultural associada. Mas a ONU não, a ONU está tentando falar para o mundo. E nós estamos lá também, fazendo esse trabalho, nas duas pontas, porque ambos são importantes. Ambos precisam da nossa atuação. E simplesmente você se posicionar naquilo que você está sendo mais chamado agora é bom o suficiente. Na verdade, é excelente. Num trabalho de estar falando com o nosso companheiro, educando os nossos filhos, falando com a nossa família, ou de estar falando para os nossos irmãos humanos, em vídeos que circulam na internet. Então, eu queria abrir espaço para vocês trazerem mais algum insight, mais alguma voz que possa ter surgido em relação a isso, ou falar o que estiver vivo dentro de você, sabendo que a gente tem mais uns 10 minutos e aí a gente fecha, tá bom? Ok. Então, Manu, eu só quero, assim, trazer isso que é muito potente mesmo do Gaia, assim, eu tô já nele, né, fazendo há 2 anos e meio, né, e é incrível porque não tem mais volta. E essa semente que é criada dentro e a gente vai, tipo, sendo o próprio, eu me sinto a própria multiplicadora do Gaia sem querer. Eu já, né, quando eu já falo para muitas pessoas do Gaia, assim, o que você faz? Eu faço o Gaia, eu trabalho com isso, é parte do meu caminho, né? E todo mundo tem um interesse, as pessoas, assim, despertam um sentido de vida que falta. Então, é só, assim, trazer isso, assim, que é muito incrível, assim, cada vez mais, né? Eu fiz o TOT, depois, assim, para mim, no meu caminho é muito lindo, assim, como tá abrindo, e as pessoas à minha volta, tipo, que, assim, estão
perdidas e eu começo a falar do Gaia, começa a brilhar os olhos, assim. Então é demais, é muito lindo, porque são esses pontinhos de luz mesmo que a gente vai multiplicando, né? E a qualidade, né, desse sentir que é muito, muito bom, né? Porque é verdadeiro, não é uma coisa que está com embasamento num final, né? Eu achei muito legal agora que você fez o caminho do social, né? Assim, realmente, né? Você, de novo, só prova como o fundamento é sólido, né? Isso que eu quero dizer, assim, que a gente não está falando de uma educação só pela educação em si, né? Enfim, só, assim, uma reflexão positiva, assim, de o quão forte que é isso que a gente está fazendo parte, assim, é muito lindo. Eu queria concordar muito com o que a Fernanda acabou de falar, que eu acho que o grande potencial, assim, é a gente ter o poder de plantar uma semente, assim, de pensamento diferente, de atitude, porque eu acho que o que eu vejo muito, assim, pelo menos no meu entorno, é pessoas que pensam assim, a gente fez assim a vida inteira, a gente viveu assim a vida inteira, vive hoje e vai continuar vivendo. Meio que não tem como mudar. E aí, você conseguir levar para essa pessoa uma outra perspectiva, uma possibilidade de pensar diferente, já planta essa sementinha e já é um potencial de transformação. Assim, eu acho que isso é fundamental. É isso mesmo. Puxando um pouco o que a Café falou também, é muito engraçado, ontem até veio um insight na cabeça agora, que participei de um grupo ontem de meditação, eu estava para ir nesse evento já há um tempo, e muito engraçado que no meio das reflexões, aí veio, claro, primeiro módulo que eu faço do Gaia, veio esse turbilhão de informações que estava aqui fervendo, né, para poder passar para o pessoal porque ficou todo mundo curioso, o que você faz, o que é o GAI, o que você está vivendo, né? Então foi super legal no grupo, então eu vi que depois formou uma rodinha assim, querendo saber mais, né? Querendo entender qual que era o meu trabalho, o que eu fazia no meu trabalho também e o que eu estava fazendo para contribuir com o meu trabalho junto com alguma informação algum curso que eu estou fazendo junto, Então foi super legal, foi super rico, é muito bacana essa experiência e você poder distribuir, né, compartilhar essas informações, fica, né, isso é só um complemento aí de informação. Valeu. Ok. A Esther vai? Só para concordar também aqui com todos, que realmente o Gaia, assim, eu não diferente da Fernanda, que já está aí há muito tempo, né, no Gaia, para mim foi o meu primeiro contato, né, eu estava buscando, eu queria um outro curso, assim, depois da especialização que eu fiz em Direito Ambiental, porque ela é mais específica para a área jurídica, eu queria um outro curso na área de sustentabilidade que fosse mais amplo, que pudesse se encaixar em todos os aspectos assim das nossas vidas. E buscando, eu encontrei o Gaia e fiquei realmente fascinada. E hoje eu estou mais fascinada ainda, porque a cada módulo que a gente vai passando, a gente vai vendo o quanto a gente ainda tem para aprender. Eu tenho certeza que eu ainda vou continuar, né, nas outras dimensões, eu tenho certeza que a vontade vai ser fazer de novo, refazer tudo de novo, porque a gente sempre sabe que tem algo a mais. E a sustentabilidade é isso, ela não termina. Então, assim, sempre vai ter algo novo, a cultura regenerativa, né, para a gente aprender, poder disseminar e poder levar isso para a nossa vida, seja pessoal, seja profissional, em todos os aspectos. Inclusive, essa semana, eles comentando, né, o Ricardo também falando, a Fê,
Essa semana eu comentei, inclusive, com uma cliente minha, do design pessoal. Ela é professora e ela tá passando por uma fase, assim, um pouco complicada na vida dela, e eu percebi que era voltado mais pela questão do trabalho. Eu deixei ela falar, né, de acordo com o que eu aprendi na comunicação, né, não violenta, enfim, escutar mais, né, deixar as pessoas também expressarem um pouco mais. Então, eu escutei e percebi que realmente, de fato, era essa questão. Ela não está muito satisfeita com o método de ensino de hoje. Ela disse que tá muito difícil de conseguir passar a informação para os alunos, eles não estão dando a atenção que se dava, o respeito que se dava antes aos professores, enfim. E eu percebi que o Gaia Education serviria muito para ela. Serve para todos, na verdade, né? E eu conversei com ela e ela ficou super empolgada. Já está vendo, eu passei, né, o link do site para ela ver. Eu disse que isso iria ajudar muito ela na carreira dela, como ela é professora. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai sempre disseminando, né? Em alguma circunstância, assim, do nosso dia a dia, a gente vai sempre vendo oportunidades de poder disseminar não só a sustentabilidade, disseminar o trabalho do Gaia. Eu estou muito satisfeita, estou muito feliz por estar aqui. Esse é o nosso último módulo, mas a gente ainda tem mais um encontro, né? E, assim, acho que é momento da gente celebrar, como diz, né? Como a gente tem visto no material. Então, foi uma fase realmente de transição e que eu evolui muito com todos, né? Tanto com os materiais, Manu, que é uma pessoa que passa uma luz, uma energia muito boa, adoro aquelas reuniões, as halls, né? Enfim, tudo, no fórum, e todos que fazem parte também da turma, todos têm muito a contribuir. Eu estou muito feliz, muito satisfeita com isso, e com certeza eu vou disseminar não só o Gaia, o trabalho de todos vocês, quero manter esse contato extra, né, o Gaia Education, de poder se juntar mais. E é isso, estou muito satisfeita. Obrigada. Maravilha. Ainda temos um módulo, hein? Você fez uma fala que eu quase já me lembrei que a gente está se despedindo quase do social, mas é só continuarmos nas dimensões que continuaremos juntos. E eu vou deixar aqui para finalizar o convite, que não necessariamente para soar como uma propaganda, mas sim como uma continuidade, uma compreensão ligada a escalar, né? A aumentar a nossa escala, que é o que eu já comentei, né? Do treinamento de treinadores, a formação de facilitadores do Gaia Education, que tem acontecido uma vez por ano no Brasil, ou duas, quando é possível. Ano passado a gente conseguiu duas, mas esse ano não temos certeza, e que vai acontecer no Rio de Janeiro agora durante a Páscoa, de 19 a 23. Quem dá a formação de facilitadores é a May East, que é a diretora internacional do Gaia Education, uma brasileira, inclusive, né? CEO, se a gente quiser usar linguajar, né, do Gaia Education. E eu fico na cofacilitação com ela. Tenho o privilégio, a honra de estar lá, entre tantos outros gaianos do Brasil, de estar apoiando a May. E é interessante pelo conteúdo que o TOT, né, como a gente chama no Brasil, o TOT, Train of Trainers, o conteúdo que o TOT traz toca justamente nessas questões que a gente está falando aqui. Porque ele é fundamentado em 3 pilares, que seriam negociando as tensões entre o local e o global, então como que o uso do ODS pode fazer essa interface de compreender que as respostas para as comunidades locais não necessariamente atendem o interesse governamental global, então como cuidar de ambas as necessidades, como aprofundar o trabalho de bordas, porque é nessa linha tênue entre furar a bolha, sair da zona de conforto, é que você se coloca a serviço, né, de congregar essas duas margens, digamos assim. Como que a gente aprofunda o trabalho de bordas?
Opa, me deu um branco. Uau. Desculpa, pessoal, me deu um branco aqui na cabeça. O terceiro, exatamente. Negociando tensões, aprofundando trabalho de bordas e, bom, já me lembro. Mas, assim, todos eles, o que está dito é uma coisa que fala do acelerar a mudança, né? Então, como que a gente cria resposta numa escala rápida que acelere a mudança? E, para isso, o Gaia Education vai ter dentro do TOT, os 2 primeiros dias, ele é o TOM, né, que é o treinamento de multiplicadores. Treinamento de multiplicadores do Gaia Education, né, mas no caso dos ODSs. Então, é uma forma de você pegar uma linguagem que foi desenhada para a escala global, que são os ODSs, e entender como que eu posso ser um multiplicador disso, criando processos que não só implementam o ODS, mas principalmente difundem essa necessidade urgente que nós temos de cuidar destes agora 17, de novo, né? Se é 3, 4, 8, 17, é o quanto que a gente quer especificar. Mas, no fundo, nós temos várias áreas para isso. E lembrei o terceiro aqui, que faz todo sentido, é facilitar jornadas de aprendizagem participativas. Então, como que você, sabendo que precisa multiplicar os ODSs, negociar com o local e o global, fazer o link entre as bordas, conectar a diversidade, como que eu crio jornadas de aprendizagem, como que eu crio experiências que são participativas. Participativo não é no sentido, a gente acha que participativo é quando todo mundo fala, né? Ah, não, mas eu fiz um processo participativo aqui, eu fiz uma rodada, cada um falou o que quis. Participativo é quando os nossos interesses estão incluídos. Os interesses de cada um, ou as necessidades de cada um, são consideradas para a tomada de decisão. E aí, ser considerado é ser incluído no processo, é ser desenhado para isso. Um pouco aquilo que a Francisca trouxe, né, de como que o design ele nos leva para as soluções que a gente precisa, né, e o design thinking, que eu sei que você trabalha também, né, Francisca? Como que ele, mais do que fazer isso, ele cuida de desenhar soluções que atendem às necessidades do cliente, né, daquilo que a pessoa de fato gostaria que acontecesse. Então, é uma oportunidade para a gente ir mais além nos nossos estudos. Eu imagino que ninguém está aqui só como um estudante ilustrativo, né, para colorir o seu livro com mais aprendizados, mas sim para se capacitar para a nossa situação no mundo, para agregar valor na profissão que a gente desempenha, no serviço que a gente presta. Então, esses 2 processos, que é o treinamento de multiplicadores, que são os 2 primeiros dias do TOT, e depois o TOT segue por mais 3 dias, então são 5 dias, né? 2 inicialmente e depois mais 3. É uma chance mesmo da gente investir um pouco mais na nossa facilitação. Porque, mal ou bem, por mais que eu gostaria, gosto, quero me esforçar cada vez mais para que o GED se torne um programa mais participativo, ele ainda vem um pouco desenhado com um material didático, com um currículo, que a gente pode ler como um roteiro, um script. Então, quando vocês se inscreveram na dimensão social, o script estava pronto. E não dá para eu deixar o script tão aberto, porque senão as pessoas não chegam. Elas me perguntam, mas o que vai ser o programa? O que você vai falar? Eu digo, a gente vai falar disso aqui. Mas também eu não quero encerrar só naquilo. Já o TOT, não. O script é feito por vocês. Vão ter temas-chaves que a gente vai passando, mas praticamente metade do tempo são vocês facilitando as dinâmicas, os processos de aprendizagem e recebendo feedback sobre isso. Então, praticando ali, online, né? Online não, mas real time, ao vivo, praticando a arte de facilitar, se aprimorando no que você quer trazer, você que decide o tema que você vai dar, e você faz isso mais de uma vez, faz isso em dupla, faz isso sozinho, faz isso em pequenos grupos, justamente para pegar o jeito de, voltando para a frase inicial, acelerar a mudança.
Né? Então, se você olhar, vou até ver se eu pego aqui, ó, deixa eu pegar o link do Train of Trainers da página em português, vou postar aqui no chat, mas depois eu posto lá na nossa sala de aula e, ao mesmo tempo, vou mandar uma mensagem por e-mail para vocês falando disso, tá? E acho que, independente se não deu dessa vez, tenta se programar para uma próxima, independente se não vai dar para fazer um presencial, né? O bacana do TOT é que eles são só 5 dias. O Gaia Education presencial são 140 horas. Então, você realmente tem que estar naquela cidade ou se deslocar para ela 4, 5 vezes. Né? O TOT você consegue um intensivo de 5 dias com MEIST, indo direto naquilo que tem mais valor para você, tendo essa brecha para poder botar o seu conteúdo. Tá? Então, está aqui o link, se alguém interessar. Vai ser um prazer ter vocês lá. A gente, inclusive, se conhecer pessoalmente, trocar um pouco mais, amplificar a nossa voz, a nossa rede. Queridos, já passamos aqui 7 minutos do previsto, mas como a gente também começou uns 7 minutinhos atrasado, ou de espera, né, de stand-by, não foi atraso, estamos aqui nos 60 minutos. Então, vou agradecer a presença de cada um, agradecer o tempo de dedicação mais uma vez, a sua participação naquele sentido, né, de trazer aquilo que é importante para você, e que a gente consiga, nesse último módulo, amplificar, escalar, vamos falar assim, né, a nossa participação também, em termos quantitativos também, não só de intensidade, né, de qualidade, mas que a gente consiga trazer posts, trazer mais a nossa voz e se colocar em dia com as atividades para quem estiver precisando até o final. Tá bom? A gente vai ter um tempo maior para esse fechamento, então, além da semana dedicada ao módulo 5, que oficialmente acabaria agora, né, de 5 de abril até 13 de abril. Depois a gente ainda tem mais 8 dias até 21 de abril. E, como eu falei, né, já dá para estender mais uns 2, pensando aí no final do feriado, 23, 24, para entregar as atividades. Ok? Grato pela presença de todos. Até breve. Nos vemos.